gente, eu sou a Karen, tenho 17 anos, moro em Porto Real do Colégio Alagoas, porém estudo em Propiá, Sergipe, no Colégio Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, no ensino integral. Pode se apresentar, Lívia. Boa tarde, eu sou Lívia, tenho 18 anos, também estudo no Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, no 3º ano, moro em Propiá também. Não, ela mora no colégio, não é em Propiá. Então, gente, hoje a nossa participante, ela não pôde aparecer, certo? Mas o tema vai estar sendo abordado aqui com nós duas e nele nós estaremos falando sobre aprendi a não me tornar refém das minhas dificuldades. É um tema muito importante para todo mundo. E nele, ele traz 3 palavrinhas muito importantes nessa frase: aprendi, refém e dificuldades. Para que você mude, para que haja a mudança, para que você não se torne refém, você tem que reconhecer, você tem que aprender. E sempre, não é dizer que sempre você não vai ter nunca mais altos e baixos, vai ter sim. Mas é sempre um constante processo de aprendizado. E aí é o arrependimento que também vem seguido, que é a mudança de rota, mudança de atitude, o arrependimento. E aí você vai trilhando outro caminho melhor. Só deixa eu desligar o negócio. Pronto, desliguei. E hoje nós estaremos falando sobre isso, sobre você aprender. Como se aprende? Primeiro você tem que sentar e reconhecer e ver a mudança que é necessária. E logo depois, quando você faz isso, sai da sua zona de conforto e para de ser refém. E aí, as dificuldades, as barreiras, os limites, eles são destruídos. É isso que a gente vai estar aqui conversando. A Evane, a nossa participante, que seria do dia, mas ela não pôde participar, ela estava conversando comigo sobre esse tema. E aí, ela estava com a Covid-19, ela foi acometida com a Covid-19. Mas, ao conversar com ela, eu tive uma dúvida. Sim, como que você teve essa aplicação? Como que você aplicou o protagonismo nesse momento tão difícil e ainda mais por estar com a Covid-19? E ela falou, eu ajudo as pessoas, elas não desistirem. Eu sempre procuro ajudar, mesmo que tá difícil pra mim. Eu acho que pode ser uma coisa muito pesada pra mim o que eu tô passando, mas pra outra pessoa também é pesado. Então devo sempre ajudar o outro. E a depressão era uma conversa, já era uma dificuldade de muitas pessoas lá atrás. E nessa quarentena, nessa pandemia, tá tudo piorando ainda mais, tá bem mais difícil. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar. É aquela questão, né? Tipo, tudo bem, estou com o Covid-19, estou passando por certas coisas nessa pandemia, mas eu não vou deixar as pessoas de lado. Eu não vou deixar as pessoas de lado, eu não vou desistir das pessoas por conta de coisas que estão acontecendo nesses momentos. Então é super importante continuar ajudando, não importa como que seja, não importa se vai ser o local ali que vai, se é pelo celular, não importa, porque não dá para ser pessoalmente. O que importa é estar ajudando. Justamente. Também tem outra coisa, quando a gente vai ajudar o outro, aí sempre quer mostrar a solução, mas muitas das vezes não é você. Pronto, a gente tem muita facilidade de, pronto, tô aqui conversando com Lívia, eu sempre tenho na minha cabeça, não, sou superior, ela tá me procurando pra eu dar o conselho, então sou superior a ela. Não é isso que acontece, porque muitas das vezes a gente dá um conselho pra uma pessoa, mas o erro tá na gente também, a gente também tem aquela dificuldade. Então, não busque só a solução pra outra pessoa, mas pra você também. Não aponte o dedo na cara da outra pessoa, porque você também tem esse problema. E aquela questão, sempre tem aquela frase que só posso ajudar o outro quando eu estou bem. Mas quando você tá mal também, você dá pra ajudar outra pessoa porque você vai crescer junto, você vai aprender junto com ela. E quando você estiver lá trocando, uma falando, dando solução uma pra outra, vocês vão estar crescendo, vão sair daquela conversa transformada. Então é muito importante que haja essa troca e destruir aquele ideia de que eu sou superior, eu tô passando conhecimento, ela veio pedir conselho pra mim, então eu sou maior que ela. Justamente isso, é aquela questão, né?
nem eu posso me achar melhor que ela porque estou dando um conselho, e também não posso me achar inferior a ela porque ela tá aprendendo mais, porque isso ou aquilo. E é justamente onde entra aquele papel. Será que eu só preciso ir lá conversar com o outro? Será que eu também não preciso ouvir coisas? Será que eu também não preciso mudar? Muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça porque, tipo assim, existem muitas pessoas que gostam de conversar, gostam de dar conselhos e tal. Então a primeira coisa que coloca na cabeça eu ajudo os outros. Então, se eu consigo ajudar os outros, então é porque eu já estou topadona, já estou lá em cima, então eu não preciso ouvir ninguém. E não é assim. Muitas vezes a gente acha erros nos outros. Muitas vezes a gente acha que só os outros estão dando desculpas ou algo do tipo. Mas não é. Às vezes, algumas atitudes tomadas por cada um de nós é uma desculpa. Mesmo que ela não seja a palavra fugiu. Bem colocada, no caso, bem vista, seja indiretamente, mas é colocada sempre uma desculpa. E essa coisa do protagonismo é sempre ter a competência e sempre ter a autonomia, mas aí surge a grande... E a gente, quando fala assim, estou buscando ser um jovem protagonista, aí surge, eu tenho que ser autônomo, eu tenho que ser competente, eu tenho que ser solidário. Mas, gente, tem um equilíbrio. Nunca se coloque acima de ninguém. E aquela questão, eu tenho que dar soluções. Eu chego lá e mostro a solução para os outros. Mostre a solução também para você. Às vezes não é o outro que precisa da solução, não. Às vezes é você. Às vezes a gente é tão bom, né, para falar com os outros, mas para aceitar a nossa realidade, a gente quer impor que o outro aceite a realidade dele e reconheça e mude. Mas e você? Você tem aceito? Você tem mudado? Você tem sido, assim, sensível para receber algum conselho? Não é fácil, mas é possível. E é muito importante você se colocar nesse lugar de dar e de querer receber também. Da mesma forma que você fala, você também vai receber. E é bom isso. Você não vai estar sendo inferiorizado, não. Muito pelo contrário. Vão estar te ajudando a você crescer. E ela tá agradecendo a você. A pessoa tá agradecendo. Poxa vida, ela me ajudou também. Vou ajudar lá. Entendeu? Outra coisa que foi falado na conversa com a Ivane foi sobre como que ela fazia, como que era a realidade dela antes da quarentena. O que ela estava fazendo, o que ela fazia no colégio dela, como que funcionava, o que ela fazia lá e também o objetivo e os resultados. E aí ela comentou comigo que era sobre ajudar sempre os jovens. Porque quando a gente está num colégio, formador de jovens protagonistas, acontece muito isso de pessoas, tem muitas pessoas com depressão. Quando a gente vai escutar, a gente vê isso, é nítido. Então é necessário que, como a gente está lá o dia inteiro, ajude de alguma forma. E ela fez isso. Ela sentava com eles, conversava com eles, às vezes tinha que sair da aula para ir lá e ajudar alguém. Então é muito importante isso, você chegar lá, acolher alguém, ajudar alguém. E ela fazia isso. E também foi muito interessante, me tocou muito quando eu falei qual o objetivo. Ela falou salvar vidas. Ser protagonista, quando ele ele encontra seu propósito de vida, sempre é salvar vida, ajudar pessoas. Aí sempre, se você tá na sua cabeça, eu quero isso para ganhar dinheiro, eu quero isso para ter uma estabilidade financeira, eu não quero depender dos meus pais, eu não quero depender da família, eu quero ter riqueza. Tá errado. O seu propósito deve ser, eu quero salvar vidas, eu quero ajudar pessoas. É muito importante que haja isso na cabeça do indivíduo. Não é uma coisa que acontece assim, normal. É um processo.
Quer falar? E assim, como na definição de protagonista já diz, né? O protagonista, ele é um ser autônomo, competente e solidário. Então é isso que a gente aprende, a ser solidários. E tipo assim, eu não vou conseguir ver uma pessoa ali quietinha, caladinha e não ir ajudar. Não tem como passar assim despercebido. Pode ser uma pessoa que, tipo assim, você olha assim e diga, ai, não vou muito com a cara dessa pessoa. Porque isso acontece com todo ser humano, não vou muito com a cara dessa pessoa. Se ela tiver ali quietinha, se for uma pessoa, por exemplo, brincalhona e chegar lá e tiver quieta, pode ter certeza que sozinho não está. Sozinha essa pessoa não está. Muitas vezes acontece o quê? É de dentro da pessoa mesmo se achar que tá sozinho. Só que, como a Evane falou, ela sempre conversa porque o objetivo dela é salvar vidas. Uhum. E é justamente isso que acontece. O intuito do protagonista é salvar vidas. O intuito do protagonista é mudar aquela forma em que a pessoa tem de lidar com certos problemas, de lidar com as coisas que acontecem na vida, de lidar com as coisas que vêm com o tempo, com os altos e baixos da vida. Porque, como Karen falou, quantas pessoas nesse momento que estão com depressão, que estão com ansiedade. Então é super importante sim a solidariedade. De chegar lá e dizer, eu tô com você, eu vou te ajudar, eu não estou te criticando. Me ouça, por favor, a sua vida é importante, você é importante. Então o papel do protagonista, ao ser solidário, é super importante, porque uma coisa muito boa também nisso é que ele não é solidário apenas na escola. O protagonista, ele não vai ser solidário apenas na escola. Ao aprender isso, ele vai levar para todos os lugares que ele for. Não importa se vai ser no Brasil ou se vai ser em Dubai, porque daqui a alguns anos nós estaremos lá. Com fé em Deus. Não importa se vai ser aqui ou se vai ser lá. O intuito do protagonista é fazer a diferença. E quando você é solidário, você faz a diferença. E é uma coisa, não é que é nova, mas que acaba sendo nova. É um estilo de vida, gente. Porque assim, o protagonismo, como a professora Josi falou, é a questão da humildade. E é necessário isso. Nós mesmos, não há essa humildade, tem que ser trabalhado isso. E aí, tem essa grande dificuldade. Pronto, Lívia chegou pra me ajudar. Eu fui lá, chamei Lívia e disse, Lívia, eu tô precisando muito da sua ajuda. Lívia sai e vai lá me ajudar. Pode ser que o outro dia a Lívia esteja lá também precisando de ajuda. Eu vou olhar pra ela, nossa, a Lívia está precisando de ajuda. Não, gente, é normal. Um dia eu preciso de ajuda, outro dia ela também precisa de ajuda. É necessário isso. É isso que é trabalhado lá no Colégio Formador de Jovens Protagonistas, essa troca. Não tem uma visão assim hierárquica. Aí fulano é superior que eu. Não, todo mundo é igual, todo mundo passa dificuldades, todo mundo tá ali pra crescer junto. E a gente tá aqui pra crescer junto com vocês. Eu tenho dificuldades, a Lívia tem dificuldades, vocês têm as suas dificuldades e a gente tá aqui pra crescer junto. E um outro exemplo também, agora a Karen deu um exemplo de, tipo assim, eu ajudei, depois eu precisei e ela veio e me ajudou. Só que também a humildade, ela entra mais ainda quando eu não preciso ajudar Karen pra Karen vir me ajudar. Eu simplesmente, e muitas coisas acontecem assim, pronto. Muitas pessoas guardam rancor, por exemplo, aqui tem uma caneta. Essa caneta é de Karen. Aí às vezes eu chego lá e digo, Karen, me empreste sua caneta. Vai chegar um momento que ela vai estar usando a caneta e diz, eu não vou poder te emprestar sua caneta. Não vou poder emprestar a caneta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar com raiva dela. Aí, eu vejo Karen precisando de alguma coisa. Eu estou aqui vendo que ela tá precisando, pronto, do post-it aqui, ela tá precisando, eu tô cheia aqui.
Aí só porque ela não me emprestou a caneta, quer dizer que eu não vou poder emprestar o post-it para ela? Isso seria humildade? Então é aquela questão, não esperar que os outros façam com você, não fazer as coisas esperando algo em troca. Fazer porque vem de você, porque você é humilde, porque você se sente bem ajudando o próximo. Então, muitas vezes eu vou encontrar no meio do caminho pessoas que me maltrataram, pessoas que fizeram coisas ruins, e eu vou ser humilde o suficiente para chegar lá e dizer: solta essa corda, não se enforque não. Eu vou te ajudar, você tá no escuro agora, mas eu vou te ajudar, eu estou vendo que você está precisando de ajuda. Então, a humildade é muito maior aí, nessa parte quando você faz, porque não é algo forçado, porque ninguém lhe forçou. Então, é muito importante isso. Glauber colocou aí a questão da reciprocidade. Muito, muito importante. A gente está falando também sobre isso, porque cada tema ele vai abordando todas as partes. Querendo ou não, a gente começa a criar assim, um quebra-cabeça, sei lá, o que a gente começa a criar e destrinchar aqui o assunto. E outra coisa que é muito importante é a gente tem que sim amar o próximo, a gente tem que prestar atenção no outro, então amar o próximo, mas também tem aquela questão, como a Lívia falou, eu tava usando a caneta no momento, então não pude emprestar a caneta pra Lívia. Muitas das vezes, vamos dizer, Lívia me ajudou. Naquele momento, eu precisei da ajuda de Lívia, a Lívia estava desocupada, né? E ela me ajudou. Já eu, na minha cabeça, eu não podia ajudar ela dando a caneta, porque eu não podia naquele momento. Aí ela já coloca na cabeça dela o quê? Karen não me ajudou no momento que eu quis. Agora, na hora que ela precisou de mim, eu estava ali. Mas, poxa vida, naquele momento eu não podia. Eu não podia ajudar ela. Então, tem aquela questão. Muitas das vezes, nós cobramos muito próximo. Pronto, se eu estou em uma sala de aula, alguém está precisando da minha ajuda, eu falo, fulano, eu não posso agora porque isso que está passando agora na sala de aula, que isso daí acontece no Colégio Formador de Jovem Protagonista, isso daí é realidade. Não posso te ajudar agora. Mas assim que tocar o sinal, eu vou ter o tempo. Eu posso conversar com você depois. Às vezes as pessoas entendem e às vezes não. Mas aí surge a grande questão. Gente, eu não posso. Não se culpe por causa disso. Você não vai lá ajudar ela? Vai, só não naquele momento. E o outro, ele precisa entender. É isso também que entra a reciprocidade. Você tem empatia, você se colocar no lugar do outro. Poxa vida, ela não é obrigada a me ajudar. Poxa vida, ela disse que vai me ajudar, só não agora. Nem tudo acontece no seu tempo. É importante você entender isso. E ninguém é obrigado a ajudar você. Também é importante ver isso. É tão bom ser ajudado, não é verdade? Mas às vezes o seu tempo, o tempo que você quer, não é o tempo da outra pessoa. Quantas vezes o meu tempo, eu tô lá conversando com Lívia, eu quero que Lívia entenda no meu tempo, e Lívia fala, Karen, é o meu tempo, o seu é desse jeito, o meu é desse jeito. A mesma coisa, Lívia vem e fala, eu falo, Lívia, é o meu tempo. Então é importante falar sobre isso. E a Evane, logo no final, ela falou sobre isso, na nossa conversa, ela falou, gente, respeitem o seu tempo. Não se culpem. Eu poderia muito bem ter me culpado por não ter emprestado a caneta pra Lívia no momento que ela quis. Mas eu não podia. E daí eu não podia. Eu falei que eu iria emprestar outro momento, mas não agora. Então é muito importante para você ter esse equilíbrio mental, você saber respeitar também o seu tempo, o seu limite e ter o equilíbrio. Até no amor ao próximo, na ajuda ao próximo, tem que ter esse equilíbrio aí. Verdade. Quer falar mais sobre isso? Agora, gente, a gente já falou sobre o se tornar refém. Não quer dizer que você nunca vai ter altos e baixos, vai ter sim. Mas é aquele processo de você parar, pensar e falar, pronto, tô passando pelo baixo, agora eu tenho que parar, pensar e ver o que eu posso fazer. É tão bom, é tão fácil dar solução pro próximo, mas quando chega na gente é difícil. Porque querendo ou não toca na gente, é a gente. Não é fácil, mas é importante que haja isso. Você nunca vai superar uma dificuldade se você se acomodar e você achar que, não, é simples. Não é simples. Realmente não é simples. Não é simples. E aquela questão, né?
é que o ser humano, ele tem assim, que a vida do vizinho sempre é melhor que a dele. A vida de Karen, ela é melhor que a minha, porque ela só vive com um sorriso no rosto, então ela não passa por dificuldades. E não é assim, a vida do vizinho, ela não é melhor que a nossa. Ele também passa por dificuldades, e eu lembro que eu tinha muito isso na minha mente, que a vida do vizinho era melhor que a minha, que inclusive Michelle entrou aí agora, né, e ela foi moldando isso em mim, ela foi falando isso comigo, porque eu sempre tinha na mente, as pessoas não passam por dificuldades, apenas a minha cruz é pesada. A cruz de ninguém é pesada, só a minha. Por que que na minha vida tem que ter dificuldades? Por quê? E é aquela questão, a dificuldade, ela tem que vir. A dificuldade é necessária. Porque são com as dificuldades que nós aprendemos. E é aquela questão, aí você escolhe se você quer se tornar refém ou se você quer agir e chegar assim e dizer, eu não vou deixar que essa dificuldade, que esse buraco aqui me derrube. Eu vou passar, eu vou conseguir. Outra coisa, Glauber colocou aqui que as nossas ações são como engrenagens, elas vão se encaixando. Tem uma grande questão, estudando sociologia, gente, é muito interessante. Lívia fala, Karen, você tá doida por sociologia. Mas é mesmo porque eu acho muito interessante a forma que cada pensador, ele olha para a realidade. Só que aí eu falei assim, Lívia, eu vou criar uma tese nova, porque eu tô concordando com nenhum completo. Mas veja uma seguinte coisa. O nosso problema hoje é olhar tanto pro geral. Espera que deixa eu desligar. O nosso problema é olhar pro geral para depois olhar pro individual. E na sociologia ele faz isso, ele olha tanto pro social, tanto pro grupo, para definir alguma coisa e depois ir pro individual, que a gente mesmo faz isso, a gente começa a olhar por que fulano e fulano faz isso. Gente, muitas vezes a gente coloca uma máscara. Lívia, vamos dizer, no início, Lívia olhava pra mim e me olhava de uma forma diferente. Ai, Karen não passa por problema, a vida de Karen é fácil. E depois eu comecei a mostrar, não, Lívia, minha vida é assim, assim. A pessoa só mostra o que ela quer. Até nas redes sociais, eu só mostro o que eu quero, Lívia só mostra o que ela quer. E é muito importante a gente ver isso, que a gente começa a pintar tanto que a vida do outro é melhor, tanto que a vida da sociedade é melhor, mas ninguém mostra por completo. Porque aí surge aquela questão, né? Ai, eu vou me sentir inferior, ai não quero mostrar as minhas dificuldades, mas não tem problema, é bom que a gente cresce junto. Então é muito importante que você pare de olhar tanto pro social. É importante você olhar pro social, sim, mas olhe pra você. E aí depois você olha pro social. Olhe pro social só pra fazer análise. Sim, eu quero mudar o mundo, mas a mudança começa em mim. E aí você olha pro individual, começa a mudar e muda o mundo. E é aquela questão, até mesmo aquelas pessoas que hoje a gente vê que tá lá no topo, passaram por coisas muitas vezes piores do que o que a gente passa hoje. E mesmo estando no topo, continua com problema. Porque o problema, ele não vai sair da vida da gente de uma hora para outra. A gente não vai conseguir viver uma vida tranquila sem passar por problemas. Quantas vezes nós pegamos, pronto, por exemplo, essa folha aqui caiu no chão. Para mim já é um problema. Então, todos nós vamos passar por problemas. O que vai diferenciar é a forma que você carrega o seu problema. Você vai ficar se vitimizando? Ai, por que isso? Por que aquilo? E não sei o que, não sei o que. Ou você vai tomar uma atitude? Você vai chegar e vai lá dizer, tá, tudo bem, eu aceito que eu estou com esse problema. Mas eu não aceito ficar parada vendo o problema me derrubar. Uhum. Eu vou lá e vou conseguir passar por cima dele. Michelle, ainda mais, ela ensinou pra gente dos 90%. Que é assim, a gente tá falando sobre aprender, as 3 palavrinhas chaves, aprender, refém e dificuldade.
Gente, é tão interessante, eu fiquei besta. A gente foi até falar com a professora. Professora, é tudo da nossa cabeça. Porque assim, gente, 90% das dificuldades é a gente que coloca na nossa cabeça, a gente que cria. Viu uma situação que pra gente é difícil, a gente também tem que respeitar, porque pra gente é difícil, ponto, não é, mais pra gente é. Mas aí são coisas que a gente criou na nossa cabeça. Aí é difícil por causa disso, e disso, e disso, e disso. E aí, na verdade, aquele problema ele não é tão grande, é porque você fez ele grande. 10% é fato, aquele problema ele é grande sim. Agora, os 90% é coisa que a gente cria. E o ser humano, ele tem uma potência tão grande de criar coisas... que a folha caiu, ele já disse que a folha arrancou o dedo. Eita. Que a folha tá quase arrancando. Oi, voltamos. Então, a folha caiu, aí já olha assim, aí o ser humano já olha e diz, eita, arrancou meu dedo, amputou minha perna, quebrou meu braço e ainda vai arrancar o pescoço. O ser humano, ele é assim. Tudo, meu Deus do céu. É como eu estava assistindo uma live de... Eita, como é o nome dele, meu Deus? Leandro Carnal. E foi quando ele tava dizendo que o ser humano é assim, olha, tá com um carocinho. Ai, é um tumor, vou ter que amputar o braço. É sério, aí acorda o quê? 10 da manhã, aí chega no outro, aí diz, acordei 5 horas da manhã. O ser humano, ele tem uma habilidade incrível de criar as coisas. É tanto que os desenvolvimentos que vêm acontecendo no nosso mundo, veja como estão gigantescos. Só não tira meu neném. E o Leandro Carnal, Michelita colocou. E o engraçado é justamente isso que eu tava conversando com o Karen hoje. Gente, qual é a questão do Enem? Nervosismo. O que nós precisamos fazer? Manter a calma. Por quê? Se o ser humano, ele já cria coisas... Se o ser humano cria coisas, adolescente é o triplo. Chegou numa prova do Enem, chegou numa redação, ele vai ter tanta coisa para colocar na redação, só que o negócio é o nervosismo. Mas o ser humano, ele tem uma adaptação imensa para criar as coisas. Então é aquela questão, a forma que a gente cria os problemas, às vezes ele tá tão fácil. Pronto, por exemplo, tem vezes que a gente tá com a corda no pescoço, a corda tá quase arrebentando, mas a gente chega e diz o quê? Ai, tô morrendo. Aí chega uma pessoa, aí diz assim, olha, vou tirar a corda. Aí depois que tira, a pessoa olha pro problema, pronto, eu faço isso direto. Aí eu olho e digo, Eu também. Deus, era só isso, era? Manda o próximo, vai que eu já tô pronta. Aí manda o próximo, aí reclama. Diga. Vamos lá. Já tá acabando. Ó, agora já vai pra última. A Ivânia, ela não pôde participar, mas ela deixa uma mensagem pra vocês, pra todos nós. Doeu em mim? Doeu em você? Doeu em mim. Também doeu. Vamos lá. Vamos lá. A dimensão do problema é do tamanho... Explique pra eles de novo o que era a outra participante, porque eu acho que o povo tá é bugado. verdade. Gente, a nossa participante, ela não pôde entrar, ela não pôde participar. Então, ela está aqui. Graças a Deus, a gente tinha a conversa que a gente teve com ela. A gente imprimiu, bate-papo com ela. E aí, a gente está passando aqui, mais ou menos, as perguntas que foram feitas e destrinchando com base também no que ela falou, certo? É isso que está acontecendo hoje, Por isso que eu estou na live, porque eu só sou uma intrusa. Não, porque ela é uma amiga em todo o tempo. Presente de Deus. Vamos lá. Vá. Ó, eu vou ler porque eu não consigo nem interpretar a dimensão do que ela falou. Que foi muito tocante. Tem que ser com as mesmas palavras, gente. Vamos lá. Qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas nesse momento e que o protagonismo deve ser aplicado mais que nunca? Vamos lá para a mensagem dela. Não desistam. Começando. Por mais difícil que seja o seu dia, lembre-se, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Eita! Sempre vai existir altos e baixos.
nas nossas vidas, mas eles fazem sentido. Sabe por quê? Cadê? Porque você não seria você se tivesse só alegria, como também se só tivesse tristeza. Precisamos de equilíbrio. Por mais que existe os nossos momentos de alto e baixo, é tipo um batimento cardíaco. Se ele parar, você morre. E se ele só acelerar, você também morre. Desculpa pela forma que usei a palavra morre, mas precisamos saber que tudo passa. A flor não iria florir se só existisse o sol. Ela iria precisar de tempestade, dias chuvosos, para dar o seu melhor. Precisamos acreditar, somos incríveis, e por mais difícil que seja enxergar isso, é apenas uma verdade difícil de acreditar. Muito forte tudo isso que ela falou. Porque, gente, a gente sabe a importância da dificuldade, a importância do equilíbrio, e a gente sabe que sempre tem dificuldade. Mas da forma que ela falou, eu falei, meu Deus do céu, isso é verdade. Porque o batimento cardíaco é isso mesmo. Se ele tá lá, bateu, linha reta, morreu, constante, parou, já era. Constante, morreu, gente. Se ele tá lá só lá em cima, morreu também. Então é igual a nossa vida, você vai ter altos e baixos, mas valorize. Em todas as lives, quando é tratado sobre dificuldade, que são todas, já que a gente trata sobre dificuldade, eu falo uma frase da minha avózinha. Eu nunca a conheci, mas ela sempre falava isso. Que assim, na dificuldade, a gente tem que sempre tirar algo de bom. Porque se você passou por aquilo, por isso, por aquilo, sempre tire alguma coisa. Nunca deixe passar despercebido isso, ou, eu tô passando por isso, só reclamando. Não, é você que escolhe a forma que vai ver essas dificuldades. É você que escolhe se você vai olhar para aquele problema, quase não sai, para aquele problema de uma forma ruim. Ou olhar assim, poxa vida, eu passei por aquilo, mas eu aprendi isso, e agora eu vou ser mais forte, eu vou sair dessa mais forte. Então é muito importante, e até entra no assunto que nós estamos na pandemia, e não é fácil, mas procure tirar um aprendizado disso. E é diário, é constante, né? Sempre crescimento constante. Eu costumo dizer também que existem pessoas que aprendem vendo a vida de outra pessoa, então chega assim e diz, aquela pessoa tomou uma queda, então eu vou tentar fazer diferente para não cair também. Outras pessoas aprendem ouvindo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir conselhos, e normalmente eu sigo os conselhos das pessoas. Calma aí que esse negócio de conselho que não é de qualquer pessoa que você vai ouvir conselho também. Das pessoas que eu confio, das pessoas que eu tenho como amigos. Então eu ouço os conselhos e trituro aquilo e observo que realmente aquelas pessoas querem o meu bem. Na verdade, todo ser humano ele é assim. Algumas coisas aprendem vendo, outras coisas aprendem ouvindo e outras coisas aprendem caindo. Por isso que eu falei antes que as dificuldades, elas são importantes, porque são com elas que nós aprendemos. E aquela questão, como Karen falou agora, da avó dela, o que a avó dela falava. Na dificuldade, sempre dá para tirar algo bom. Quantas coisas que... Pronto, o amadurecimento, por exemplo. O amadurecimento, ele cresce tanto a partir do momento que você passa por dificuldades, a partir do momento que você lida com aquelas situações. Verdade. Então, é aquela questão. Tem que acontecer. É necessário acontecer. É preciso que aconteça. Então, é como a gente só tá falando, gente. É aquela questão. Aceitar que dói menos, que dificuldade vem. Aceitar e encarar e decidir se você quer passar a dificuldade ou não. Tô até parecendo aqui super madura, ó, que levo minhas dificuldades assim. Gente, choro que me acabo nas dificuldades. Armada, eu sou armada, muito armada. Choro nas minhas dificuldades, meu Deus, olha, digo isso, né? Aceito que dói menos, mas quando chega no momento, nós sabemos que é difícil. Só que mesmo assim, o que importa é que não desistamos. Eita, não desistamos, tá certo. Que não desistamos, que a gente chegue assim e diga, eu vou passar por isso e eu vou conseguir.
Então é aquela questão. Vá com Deus. Vá em frente. Lute pela sua coisa. Tipo, muitas vezes a gente quer, por exemplo, amanhã queria tanto estar em Dubai. Navegando assim, olha. Queria estar em Dubai. Eu posso ir pra Dubai amanhã? Eu não posso, porque eu não sou milionária. Ainda tenho que estudar um pouco mais. Ainda tenho que passar no Enem. Mas um dia, fé em Deus, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, eu estarei lá. Amém, Senhor. Eu Amém. estarei lá. Amém, amém. Mas quer dizer que porque eu cheguei lá, foi porque eu fui lá no banco e só tirei o dinheiro ou alguém chegou e me deu? Não. Eu precisei ralar. Uhum. Eu precisei passar por dificuldades. Aí, muitas vezes, a gente até se espelha em um famoso, né? Chega assim, queria tanto, mas tanto. Usar só as coisas que tem ali, que aquele famoso tem. Aquele famoso tem isso, aquele famoso tem aquilo. Todos os dias, aquele famoso veste uma roupa diferente. Queria tanto estar como ele. Vá ralar. Vá passar por suas dificuldades. E uma coisa que a gente sempre conversa é: Deus, ele só dá cruz que somos capazes de carregar. Então, se você tem uma dificuldade, se aquela dificuldade chegou para você, é porque você é capaz de passar por aquela dificuldade. Se aquele momento tá sendo ruim para você, é porque tem muitas coisas ali por trás. E quando chegar lá na frente, é que você vai chegar e vai dizer: agora eu estou entendendo por que aquilo acontecia comigo. Deixa eu só falar isso rapidinho e eu termino. Muitas coisas que aconteceram quando eu era menor, né? Na minha infância, e eu converso às vezes com um cara ou com uma outra pessoa, e eu chego assim, eu digo: eita, por isso que aconteceu aquilo e aquilo comigo. É porque eu precisava aprender isso, isso e isso. Então, nenhuma aprendizagem é de se jogar fora. Como também as da dificuldade, porque são com elas que nós amadurecemos. São com elas que nós chegamos lá na frente e dizemos assim: olha, eu venci. E tem mais uma coisa. Outra coisa que acontece, tem dificuldades que elas acontecem não porque a gente procurou, não porque a gente contribuiu para que aquilo acontecesse ou fez daquela forma para que acontecesse. Tem coisas que acontecem porque a gente não contribui. Só acontece. Só a dificuldade apareceu, puf, caiu, apareceu. Mas tem outras que nós fazemos elas acontecer. E na hora de lutar, na hora de reconhecer, na hora de mudar, aí faz o quê? Senta lá e começa só a reclamar. Só reclamar. Gente, foi você que procurou. Não foi você que criou a dificuldade. Agora vá lá e conserte. Esse grande aqui que a gente tá falando é aprender a não se tornar refém das suas dificuldades. É você enfrentar. É você reconhecer. É você aceitar. O grande problema do ser humano é aceitar. É reconhecer. Eu digo, pronto, Nívia tava falando, às vezes, que meu problema, eu sou muito armada. Por quê? Né? Por quê? Vão lá me dar conselho? Algumas vezes, algumas vezes não, é muitas vezes que acontece isso, né? Muitas vezes, aí vamos lá, a gente tá conversando, se a gente tá conversando de boa, eu aceito o conselho. Mas vamos dizer que a gente, sei lá, tem vezes que eu pego, eu não sei explicar muito bem. Mas é assim, resumindo o que acontece, nem sempre eu aceito um conselho. O conselho pode estar certo, mas eu vou lá e me acomodo e fico lá e fico que eu não tô nem ligando o que a pessoa tá dizendo e depois começa a chorar, depois começa a ficar triste porque aquilo está acontecendo comigo. Mas a pessoinha chegou lá e me deu um conselho, me mostrou o caminho, me mostrou a solução, só que eu prefiro estar ali acomodada, porque é bem mais fácil você ficar culpando o outro, culpando a dificuldade, culpando a situação, do que olhar pra dentro de si e falar: eu errei, eu sou a culpada, eu tenho que mudar. É muito mais fácil culpar a sociedade do que falar: eu sou a culpada, por isso está acontecendo. E é isso que acontece muito. Então, pra você aprender, você tem que falar: o que eu errei? O que eu tenho que mudar? Qual o problema nisso? É tanto que muitas vezes, pronto, se a gente chegar assim e disser assim, Karen, diga um defeito de Lívia.
Aí você diz assim, olha, pá! Diga uma qualidade de Lívia. Passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, no quinto responde. Aí chega assim e diga, Karen, diga um defeito seu. Aí passa 5 minutos pensando pra poder dizer. Aí diga uma qualidade. Ah, só uma? Eu não sei dizer só uma, não. Eu só sei dizer várias. Porque eu sou boa, sou isso, sou aquilo, sou não sei o que, não sei o que. Então, muitas vezes, a gente olha apenas as qualidades e não os defeitos. A gente sempre tá observando os defeitos dos outros. E é por isso que é uma coisa que a gente sempre tá repetindo, antes de querer mudar o mundo, mude primeiro você. Então, antes de querer mudar uma pessoa, mude primeiro você. Porque o seu coraçãozinho que tem que ser lá, ó, tirar aquela amargura que tá lá, de só procurar defeito nos outros, sendo que muitas vezes o defeito tá em você. Quantas vezes a gente chega assim, aí diz... Ah, mas tal pessoa tá sendo ignorante comigo, tal pessoa tá sendo assim. Muitas vezes a ignorância tá partindo de você. É verdade. E só pra fechar aqui, a gente nunca pode passar alguma solução e dizer é assim que você faz, sendo que não é o método que a gente usa. E o método que a gente usa aqui é Deus. Porque... o reconhecimento, esse processo de reconhecimento não é fácil, mas quem está trabalhando no seu coração é Deus. A mesma coisa, na dependência de Deus, você vê aquilo, você tem a sensibilidade para ver o problema. Da mesma forma, na dependência de Deus, você vai ser moldado, você vai ser trabalhado e vai haver mudança em sua vida. Então, é esse o intuito da live de hoje. Não poderia fechar de outra forma, assim dizer que o principal para que a mudança ocorra é Deus no centro, certo? E é isso, nosso intuito. E quando a gente fala aqui, gente, é como que a gente está se abrindo e começa a trabalhar no nosso coração também, porque são coisas que a gente conversou ontem, conversou hoje. E a gente tá aqui abrindo e falando, a gente também tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade de armada, eu sou muito assim armada. Foi uma conversa de ontem, que eu sou muito assim, então é uma coisa que Deus tem trabalhado na minha vida, na dependência dele Ele tem trabalhado isso, para que eu ouça mais conselhos, e para que eu seja mais receptiva, que é muito importante, para que nem todas as dificuldades a gente tem que passar, não. Que foi uma coisa que a Lívia falou. Tem dificuldades que só você ouvindo o conselho é fácil ou a maneira difícil. Então, se você tá passando por isso e ainda não chegou no nível hard, você tem a probabilidade de não passar por ela, pela dificuldade. Mas justamente. É você que escolhe. Escolha é sua, né? Vamos lá. É isso, gente. Tchau. Beijos.